Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Certo, então, acatando ao pedido de vocês, vamos dar continuidade à montagem da MS 250, certo? O motor já está fechado. Uma pena não poder mostrar para vocês o fechamento do motor, mas já estava fechado no último vídeo que eu postei para vocês, certo? Mas tem aqui no meu canal vários vídeos mostrando a montagem desses motores aqui, tanto da 250 como da 170 e 180. Ele já está fixado na base. Aqui eu já coloquei a falange de aço com a junta vedante. Tá tudo justinho. Para que isso aqui? Ele veda, ele fecha a janela de exaustão, de escapamento, para evitar a fuga ou entrada de ar durante o teste de estanquidade que a gente logo vai fazer nela, certo? Cuidados a ter aqui, ó. Vejam bem, quando vocês vão fazer a montagem, a revisão antes da montagem, se certifiquem que essa peça aqui, chamada de conexão, ela não esteja furada, rasgada. E sobretudo aqui, ó, quando você aperta essa borracha, ele não pode ter aqui, ó, micro trincas, certo? Não pode ter pequenas trincas, pequenas quebradinhas, assim, por mais que não esteja furado. Se tem essas micro trincas, tem que trocar essa peça, não pode deixar. O duto de impulso nada mais é que uma mangueira que vem aqui, ó, desse nipple. Ele tem que estar limpo, desentupida, tem que dar passagem de ar, porque cada vez que o pistão desce, ele sopra ar por essa mangueira. Quando o pistão sobe, ele puxa ar. Então, à medida que o motor está funcionando, o pistão está subindo e descendo, ele produz um fluxo de entrada e saída de ar, ele pulsa. Isso aqui que vai acionar a bomba de combustível. Aqui, ó, essa mangueira aqui vai conectada nesse nipple aqui, ó, tá vendo? Esse nipplezinho aqui, pois é, aquela mangueira vai aqui e ele tem a saída nesse lugar aqui, que vai justamente, vai pegar aqui, ó, tá vendo? E nesse furinho aqui, certo? Esse furo coincide com esse furo aqui, que vai ligado nesse nipple e vai ligado nessa mangueira. Esse fluxo de ar faz funcionar a bomba de combustível. Então, eles têm que estar firme e também essa mangueirinha tem que entrar bem justinho nesse nipple. Vamos então à montagem dela. E claro que vocês vão se certificar que esse furinho esteja desentupido aqui no nipple, né? Vamos ligar a mangueira no duto de impulso. Colocamos a conexão primeiro. Aqui na frente ele tem um coxim que ele vai encaixado na base do motor. Ótimo, tá aí. Agora, vamos puxar a conexão para o lugar.
ter cuidado nesse momento para não acabar furando ou estragando a conexão. Você pode colocar do jeito que eu coloquei com o cordãozinho, também pode colocar puxando com um alicate, com cuidado. Eu às vezes uso esse alicate aqui, ó, ele é mais velhinho, ele já não tem, o fio não tem esses vincos que tem os alicates mais novos, tá vendo? Então não tem perigo dele rasgar a borracha e você consegue com cuidado ir puxando para ela passar para cá. E agora vamos colocar a conexão, aliás, o duto de impulso. Se certifique de que esse duto de impulso, aqui ó, essa mangueirinha do duto de impulso lá dentro, ele entre bem apertado no nipple, ele não pode entrar e sair frouxo. Se acontecer isso aí, troque a mangueira, certo? Aí ó, pronto, bem firme, tudo no lugar. Uma mangueira boa para esse duto de impulso é essas mangueiras aqui da Stihl, a R3, que é um pouquinho mais grosso, o furo de dentro, o duto interno, serve para essa mangueirinha de impulso. Pronto. Agora vamos tirar com cuidado a linha de combustível. Aí. Muito bem. Ele tem ainda um pouquinho de gasolina, o resto de gasolina no depósito. Por isso que ele molhou aqui um pouquinho. Então, escapamento fechado. Ele leva agora essa falangezinha aqui, ó. Vocês têm que ter cuidado, se certificar que essa, tá vendo? Essa parte aqui, esse ressaltinho, entre dentro da conexão, que não fique remontado, ele tem que entrar, ele é como uma luva. Ótimo. E ele leva uma junta. É nesse modelo, sim, leva junta. Vejam bem, vocês não precisam gastar dinheiro com junta. A junta, quando vocês comprarem junta específica para essas máquinas, não é barato. Então, não precisa comprar essas juntas. Vocês podem fabricar como eu faço, ó. Papelão, aliás, velumoide, não é papel hidráulico, é velumoide. 0,8, 0,8. 8 décimas de milímetro é o que eu uso para o carburador, base do carburador e carburador. Já quando se trata em alguns modelos importados, por exemplo, que levam junta no cilindro e no bloco do motor, o 0,4 funciona melhor. Aqui, ó. 0,8. Ele está com um pouquinho de umidade, então dá um pouquinho mais, mas é 0,8 quando vocês comprarem, certo? Velumoide. Tem para vender nas lojas de mecânica, também tem para vender no Mercado Livre. Vocês compram por metro, paga a pena, compensa, tá? Porque vocês vão ahorrar muito dinheiro nas juntas. E também porque nem sempre, aí ó, nem sempre a gente vai ter todas as juntas que precisa. Já se você tem 1 ou 2 metros desse papel velumoide, você pode fabricar a junta que precisa. E uma recomendação importante é guardar esses cartões de junta, esse sobretudo do modelo velumoide, dentro de uma sacolinha bem fechada num lugar escuro. Por que isso aí? Porque ele resseca. Você deixa no ambiente, deixa o rolo fora do saco plástico, ele vai ressecar. Resseca demais. Vira um couro duro mesmo, certo? Um papiro praticamente.
Então, sempre é bom manter dentro de uma sacolinha plástica, num lugar escuro e fresco. Com isso aí você vai... ele vai durar por muito tempo, certo? Vamos pegar as porquinhas aqui para fechar. Mas para antes temos que colocar a junta, né? A junta, não a junta dela, mas sim a junta aqui, ó. Uma junta cega. No meu caso é de cortiço. Pode ser também de borracha. Uma câmara de pneu, uma câmara velha, alguma coisa que você tiver aí mais à mão. Agora colocar as duas porcas, vocês viram, né? O duto de admissão vedado, escapamento vedado. Eu sempre faço teste de estanqueidade nos motores dois tempos, aliás, depois que eu fecho ele, seja que colocar cilindro pistão ou fechar todo o motor, eu tenho que ter certeza que ele não tem nenhuma entrada de ar. Pronto. Agora, o nipple. Fabricado de um alongador de vela, conhecido por nós como levantador, né? Aquele que a gente coloca, ou que colocava, usava muito para colocar em motores, motores quatro tempos, quando estão queimando um pouquinho de óleo, para deixar a vela um pouco mais elevada, para evitar que ela acabe encharcando com o óleo. Você consegue isso aí também nas lojas de mecânica. Nos modelos Steel, você também pode, em alguns modelos, pode fazer esse teste de estanqueidade, injetando ar direto pela mangueira de impulso. Também nos modelos importados, que tem uma mangueirinha, aqui da mangueira mesmo que eu mostrei para vocês. Vocês podem colocar a vela, fechar a admissão, exaustão, colocar a vela em lugar desse nipple, e injetar ar por aquela mangueira para fazer o teste. Funciona do mesmo jeito. Primeiro, pressão positiva. Um bar, aproximadamente. Daí. Ótimo. Sem vazamento. Motor estanco. Vejam bem aqui o que acontece quando eu mexer o motor, girar o motor, melhor. Olha aqui, ó, o deslocamento de ar dentro do motor. E é normal, é assim mesmo. O pistão sobe e desce, ele desloca o ar. O que não pode acontecer é baixar a pressão. Ele tem que ficar estanco. Certo, pressão positiva então está bem. Agora vamos puxar o ar de dentro do motor. Geralmente, quando ele passa na pressão positiva, isto é, injetando o ar no motor, ele está ok. E quando você puxa o ar, gera um vácuo dentro e ele não passa, ele começa a dar entrada de ar, são os retentores com problemas. Mas como nesse caso os retentores são novos, a gente não deveria ter nenhum problema, né? Deveria estar estanco também, como está. Tá aí. Ótimo. Motor estanco. Pronto para continuar com a montagem.
vamos fazer agora? Colocar embreagem, tambor, embreagem, volante, módulo de ignição, surdina, silenciador e depois, por último, carburador, revisar a linha de combustível, limpar o carburador e colocar para funcionar. Vamos colocar a embreagem então, sem fim. Opa! Um pouquinho de graxa, eu sempre costumo colocar nele. Não muito, porque ele vai espalhar logo essa graxa, mas somente um pouquinho, tanto na parte da luva como na rosca do sem fim. Vejam bem, não podem esquecer lá dentro, ó, vamos ver se consegue enxergar, ele tem um grampinho elástico lá, ó, lá no fundo, ó, tá vendo? Ele tem uma cava no eixo virabrequim e vai aquele grampo elástico que fica em cima do retentor, é justamente o top, o batente, que vai encostar o sem fim, certo? Tá aí. Olha aí o sem fim girando a bomba de óleo. A arruela, essa arruela, ela tem aqui, ó, tá vendo? Top. Esse dizer aqui fica para cima, virado para você, não assim, assim. E quando você colocar essa arruela aqui, pressione ela e veja se quando você aperta aqui o sem fim gira livre lá embaixo. Às vezes acontece dessa arruela aqui dar desgaste e ele baixa, ele tem um ressalto aqui no virabrequim, ó, para travar essa arruela. Às vezes ele dá desgaste aqui, ele baixa mais da conta, então o que acontece? Quando aperta a embreagem, ele trava junto o sem fim da bomba, e não pode, o sem fim tem que ficar livre aqui embaixo. E o que vai acontecer aí? A corrente da motosserra vai girar sempre, certo? Ele vai ficar girando. Por quê? Porque a embreagem vai apertar o sem fim vai girar junto com a embreagem e o sem fim vai tocar o tambor, sendo que o sem fim tem que ficar solto. Apertou a arruela aqui, tem que ficar livre e solto. O sem fim tem que girar somente quando gira o tambor. Se certifique que esses suportes aqui, essas latinhas aqui, chamado de suporte pela Steel, estejam íntegros, não estejam quebrados. As molas firmes, você puxa a embreagem, ele está firme, bate, ele não fica chacoalhando com ruído de metal. Então quer dizer que a embreagem está bem apertada, as molas estão puxando os pesos contra a triceta, e é assim mesmo que tem que ser, ele tem que ficar puxando, certo? Ele tem que abrir somente quando a máquina levantar lá em torno de 3.500, 3.600 RPM, ele começa a abrir para tracionar. Soltou o acelerador, caiu para a lente, as molas recolhem a embreagem e para de girar a corrente. O aperto que você vai dar nessa embreagem aqui, 50 newtons de aperto. É o mesmo aperto que você vai dar na 210 e na 230. A chave, um soquete sextavado 19. Trava o pistão. E bora apertar. Aí, ó, sem fim livre lá dentro. Tem que girar soltinho. Vamos deixar numa posição que a gente
possa engatar fácil. Aí, ó. Aqui em cima. Lembra, aquele aramezinho do sem fim vai encaixado nesse entalhe aqui, certo? Não muita graxa, só o necessário. Se colocar graxa demais, ele vai acabar espalhando dentro do tambor da embreagem, e aqui tem que estar bem seco e limpo. Lá está o aramezinho do sem fim, coloca o entalhe naquele lugar, pronto, girando. Dá um pouquinho de pressão, cuidado para não quebrar ele, e coloca no lugar. Ele tem que ficar apertadinho, ó. Aqui, esse grampinho aqui, ele tem que ficar apertado na cavinha do eixo, ele não pode ficar solto, que você gira e ele vai para um lado e para o outro. Aí, ó, ficou firme? Beleza. Embreagem pronta. Muito bem, senhores, vamos lá então. Aqui, ó, já está no lugar o fio de aterramento e o fio do curto, que vai ligado no módulo de ignição, certo? Ele passa por aqui, vocês podem ver que ele tem uma borracha, entra aqui, sai do outro lado, e para onde que ele vai? Ele vai atrás desse defletor aqui, plástico. Aí, ó, puxa um pouquinho ele e bota por trás. Aí, ó. Ele tem um lugarzinho exato que ele vai encaixar aí. E depois, nesse mesmo lugar, passa o cabo da vela, certo? Então, esse fio aqui, você pode aterrar ele aqui ou no módulo de ignição. Eu gosto de deixar tudo no cilindro lá, para deixar mais limpa essa parte aqui. Esse aqui vai no módulo. E atenção, ele leva outro fio que anda, aqui tá ele, mais curto. São dois fios de aterramento, certo? Um vai do módulo ou do cilindro até o corta-corrente, aqui em cima, até a chave de curto. E o outro vai do módulo até o cilindro. Por que esses dois fios? Simplesmente porque esse módulo aqui, ele vai fixado numa carcaça plástica. Ele não vai fixado no próprio motor, onde vai a vela também. E ele precisa estar aterrado, então. E ele vai usar outro fio para fazer o aterramento. Cabo de vela por baixo. Parafuso de fixação. Todos os modelos que levam o módulo de ignição na carcaça plástica da Stihl levam dois fios de aterramento. Um que vai até o corta-corrente e outro que vai do módulo até o motor, até o cilindro nesse caso. Vocês podem ver, o cabo de vela já está lá e ele também passa por trás do defletor. Vamos colocar ele primeiro lá. Ótimo. E agora, só puxar o defletor e encaixar por trás. Ele já tem o lugarzinho dele aí. Ótimo. Aí. Tá vendo? E já saiu desse lado aí, ó. Agora, esse aqui, faz uma voltinha por aqui e vai nesse lugar. Você certifique
que ele entre bem apertadinho aqui, bem justo nesse plug, certo? E esse aqui, como eu falei, você pode aterrar ele aqui, junto com o módulo, ou levar ele aqui por baixo e aterrar lá atrás. Vamos colocar o outro. Então, esse fio mais curto vai lá, passa por aqui e vai parafussado no módulo de ignição. E vamos deixar esses dois juntos aqui, já que ele está nesse lugarzinho aqui, que fique Não gostei como ficou aqui, vou passar ele por baixo. Tira rapidinho aqui o módulo de ignição e passa aquele fio que vem lá da chave corta-corrente por baixo do cabo da vela, para ele ficar mais protegido. Aqui. Agora sim. Ótimo. Isso mesmo. Tá aí. Tá aí. O cabo vem do motor, vai aterrado no módulo, e do motor também sai o outro cabo que vai aqui, ó, ligado na lâmina aqui do corta-corrente. Colocar o volante. Se certifique que a chaveta do volante esteja íntegra. Aqui também esteja limpo, não tenha óleo, nem graxa, nenhum outro detrito material. A porca, uma porca M8, passe 1. E o aperto que você vai dar nesse volante aqui, 28 newtons. Tá aí. 28 newtons de aperto.
Agora, aqui tem um pequeno detalhe. Eu tenho o calibre da Steel aqui. Eu não comprei esse aqui, eu ganhei de brinde. 0,20, 2/10 de milímetro, certo? Porém, é nesses modelos aqui, vejam bem, nesses modelos com que o módulo de ignição vai sobre uma carcaça plástica, eu gosto de deixar um pouquinho mais separado e vai funcionar bem, não se preocupe, tá? Não vai afetar em nada o funcionamento. Então, aqui, ó. Vamos ver se conseguem ver aí. 0,30, ó. 0,3 de milímetro. Um pouquinho mais separado. Já para evitar que aconteça do módulo começar a raspar no volante, caso a carcaça expanda ou trabalhe um pouco pela temperatura do motor. Coloque a lâmina entre o ímã e o entreferro do módulo. Aí. Aperta ele. Cuidado para não apertar muito esses parafusos. Eles gostam bastante de espanar essa rosca plástica. Tire a lâmina e pronto, está calibrado. Se certifique que o volante gira livre em toda a volta, que não fica encostando em nada. Que a fiação fique tudo separado do volante, que não tenha risco de a fiação ficar encostando no volante. E tá tudo bem. Tá aí. Perfeito. Agora, colocar a carcaça do arranque. E o cabo e o carburador. Colocar esses parafusos e já volto com vocês. Pronto. Aqui, ó, a posição da fiação do curto, tá vendo? O fio verde vai aqui, aterrado nessa pontinha aqui dessa lâmina. O outro fio vai se dar aterramento, ou do curto, vai aqui e depois encaixado na alavanca combinada para desligar. Cada vez que esse fio encostar nessa lâmina, ele fecha o curto e desliga a máquina para de fornecer centelha na vela. Encostou, aterrou aqui, a máquina desliga. Se o corta-corrente não funciona, muitas vezes pode ser por esse fio atorado em algum lugar, ou esse de terra também pode estar atorado em algum ponto. Então, não funciona a corta-corrente, por mais que encoste direto aqui, dá uma conferida com o multímetro, ver se tem continuidade entre esse fio aqui, entre essa ponta e a outra, e entre o de terra e o motor. O cabo já está no lugar. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de fixação. Antes de colocar os bujãozinhos aqui, os tampões, se certifique que essa parte aqui fique bem centralizada. Às vezes acontece dele ficar um pouco de lado, encostando aqui ou nesse lugar. Aí você leva ele para o meio com uma chave de fenda, certo? Puxando, deslocando o amortecedor dentro do alojamento dele, você consegue posicionar ele bem no meio. Está centralizado aqui, pode colocar os bujãozinhos aqui nos amortecedor. Pronto. Vamos para o carburador. Vamos ao carburador, então. Carburador dessa máquina aqui, um Valbro. Se não me engano, um WT215. Onde está a nomenclatura dele? Está aqui. WT215. Até onde eu sei, esse carburador está bem.
Então a gente vai abrir ele simplesmente para fazer uma revisão. É um dos carburadores mais simples que tem. Ele é o mesmo modelo, vamos dizer assim, do clone que fabrica para as máquinas importadas, os chineses. Membrana tá ok. Sempre revisar se essa arruelinha aqui está firme sobre a membrana. Se não estiver, tem que rebitar um pouquinho ele aqui. A junta está bem, não está furado. Olha a contraluz sempre. E ele tem que estar flexível, né? Olha aí, ó, alavanca de regulagem abaixo do nível. Tá errado aqui. Vejamos aqui. Essa alavanca de regulagem tem que ficar um pouquinho mais para cima. Tem que ficar algo assim, ó. Não, aí muito. Opa. E aqui tem algo errado, ó. Aí, ó. A alavanca toda deformada. Vamos ter que trocar essa alavanquinha aí. Tá toda deformada lá dentro na forquilha, ó. Está vendo? Pois é. Desmontar aqui rapidinho. Vamos trocar essa alavanca aqui, colocar uma nova. E por incrível que pareça, é um detalhe aqui bem absurdo, né? Esses carburadores aqui, Walbro, que vem na Steel, vocês podem ver que a sede da agulha é direto no próprio alumínio do carburador. E já nas importadas, os carburadores das importadas, ele tem uma luva de bronze aqui. Está demais dizer que o sistema de luva funciona muito melhor que esse sistema aqui no próprio alumínio. Até porque aqui para nós o alumínio se degrada bastante com o álcool, o etanol na gasolina, acaba oxidando. Então ele vai dar problema mais tarde ou mais temprano no assento, na sede da agulha lá no fundo. Tem alguém nervoso aí andando de carro. E tá faltando a telinha também aqui, né? O pré-filtro. Esse carburador já foi mexido, certamente. Vou deixar ele um pouco de molho. Vou procurar a tela e a alavanca de regulagem para ele. Tá aqui, ó, todo limpo. Eu passo descarbonizante, jato de ar, conferindo todas as membranas. Agulha de admissão, tá aqui, ó. Está em boas condições, não tem desgaste. Vocês têm que ficar atento que ele não tenha desgaste aqui nesse pescocinho, que a borrachinha não esteja muito marcada, essa ponta de vitão, que não tenha um anel em toda a volta dela, um degrau. Se tem isso aí, troca. Se está descascando essa parte brilhosa aqui, esse acabamento dela, que às vezes ele começa a descascar, troca. Tem desgaste no pescocinho aqui, troca. Essa aqui está ótima. Não vou trocar. O que sim estou trocando, tá aqui, ó. Alavanca de regulagem. Opa!
Esse aqui, vamos ver, esse aqui é que estava nela. Esse aqui é novo. Olha aí. E o corpo do carburador. Vejam bem o que eu falei para vocês. Aqui, ó, esse aqui é um Brossol, aliás, um Brossol não, um Valbro original, certo? Aqui, ó, Valbro, Steel, tá? Tá aí ele, tá vendo? WT215. Os carburadores das máquinas importadas, as que nós chamamos de importadas, que são as chinesas, se baseiam nesse modelo de carburador. E um clone, uma cópia. Os chineses copiaram esse carburador na versão deles. Aqui, ó. Esse aqui é um CX. Porém, eu quero que vocês vejam uma coisa aqui bem interessante. Como eu já tinha falado para vocês, a sede da agulha da admissão. Olha esse aqui, ó. O clone tem uma luva de bronze original, direto no alumínio. Então, como eu estava falando para vocês, tá vendo? Ó, paralelo, original. O bronze, ele não reage tanto ao etanol, praticamente não reage. O alumínio sim, vocês veem aquele pó branco, aquelas manchas que vai acontecendo nos carburadores, é aquele óxido do etanol, a reação com o álcool. Já o bronze não. Olha aí, que coisa linda. Um serviço de qualidade. Na minha opinião, esse carburador aqui é melhor que esse aqui, certo? Coisas, né? Mas enfim, esse aqui, e aí tá, ó, já coloquei a telinha. Então o que vamos fazer agora? Vamos colocar a bomba de combustível no lugar. Sempre tem que colocar essa telinha. Faltou, coloca, porque o filtro do tanque, o cabeçote de aspiração, ele segura a sujeira. A finalidade dele é essa mesmo. Porém, quando vê, passa uma pequena sujeirinha, ou fica até na hora de limpar na linha de combustível, acontece, já aconteceu comigo. E essa sujeirinha vai passar e vai vindo justo aqui na pontinha da agulha da admissão. E aí o que acontece? Acaba travando a agulha aberta e a máquina encharca. E agora, se tem essa telinha lá, aquele pré-filtro, ele segura. Claro que não é ela que vai filtrar tudo, né? A finalidade dela não é essa aí. O que vai filtrar realmente é o cabeçote da aspiração, que é aquele filtro que vai dentro do tanque de combustível. Olha como faz falta a minha pinça, aquela pequena que eu uso aqui sempre. Eu levei em casa para fazer um servicinho lá pequeno que eu tinha que fazer. Acabou ficando por lá. Tem que trazer novamente para pegar essas peças pequenas, é ideal. Confere sempre se esse eixo aqui não tem muita folga dentro da passada dele aqui, ó. Se tiver, dá uma pequena pressão. E nesse lugar aqui, ó, com o alicate, aperta um pouquinho, o eixo tem que ficar firme dentro dessa passada dele. Não pode ter maiores folgas. Claro que vai girar liso, né? Ele não vai ficar apertado, só que não pode ter muita folga. Aí. Estou deixando aqui, ó, um card com um playlist que eu tenho somente de carburadores. Aí vocês vão encontrar muita coisa interessante sobre vários tipos de carburadores, de motores de popa, motosserra, soprador, 4 tempos, enfim, uma quantidade bem grande de material sobre carburadores. Está aí, ó. Agora sim,
Temos uma altura legal aqui. Essa altura aqui tá certa. Não precisa ficar mais alto que isso aí. Tá aí, ó. Vamos testar a estanqueidade dele agora. Deu a estanqueidade, já colocamos a membrana da cubo. Podemos fazer funcionar essa máquina. Por que eu testo a estanqueidade dele fora aqui? Para evitar ter que desmontar novamente o carburador depois, somente porque ele ficou vazando a agulha da admissão. Tá aí. Ótimo. Muito bem. Estanqueidade correta. Eu gosto de limpar e montar e regular esses carburadores. Eles não são... tem alguém que perguntou, quando a máquina 250 não aceita regulagem? Veja bem, muitas vezes nem é carburador. Muitas vezes a máquina tem alguma entrada de ar, pouca compressão, algum outro detalhe que afeta a regulagem dela. Você mexe no carburador, fica uma regulagem, faz funcionar um pouco, muda. Muitas vezes nem é o carburador. Pode ser sim, pode ser membrana resseca, pode ser um carburador sujo, enfim, uma mangueira de combustível furada. Mas muitas vezes o problema mesmo está na própria motosserra. Uma pequena entrada de ar em um retentor. Uma pequena entrada de ar em um retentor, uma junta, uma vedação do cárter, como essa aqui usa a vedação com silicone, afeta todo o funcionamento do motor dois tempos. A agulha mais curta é o H. Encosta ela e afrouxa uma volta e meia, aproximadamente. Uma volta e meia. Tanto o H quanto L. Vai ser para a primeira partida, depois você vai ter que regular ela. E não existe uma regulagem padrão para motosserra, soprador, roçadeiras. Não existe uma regulagem padrão. Tem aquela regulagem que o manual indica, tantas voltas, tudo mais, porém, isso vai depender muito da pressão, altura do ar, temperatura, tipo de combustível, muita coisa influencia a regulagem. Então, você vai deixar uma regulagem padrão, ele vai ter um funcionamento razoável, mas para ficar com um funcionamento perfeito, bem afinado, a regulagem nem sempre vai ser com aquela padrão que o fabricante indica. Vamos colocar na máquina? Assim como vocês revisaram conexão, duto de impulso, também vocês vão revisar a mangueira da linha de combustível, se ele não tem microtrincas, aqui ó,
se ele não está trincado quando vocês dobram, ele tem que estar flexível, mas também não pode estar feito um chiclete, certo? Acontece muitas vezes, sobretudo máquinas que ficam muito tempo paradas. A mangueira, a linha de combustível dentro do tanque, vira um chiclete, você puxa, ele vem, você solta, ele volta devagarinho. Não está certo, está errado, aí tem que trocar. Não pode estar trincado também. Essa mangueira aqui está praticamente nova. E confere se não está furada em algum lugar. Tá aí. Ótimo. Cabeçote de aspiração novo. Ele tem que ficar no lugar certo, né? Eu dei uma empurradinha forte para ver se ele ia, não foi. Tem que cuidar sempre isso. Aí. Ótimo. Ele tem que ficar aproximadamente nesse cantinho aqui, ó. Aqui na frente, não pode ficar nem aqui, tem que ficar aqui. Junta novo. E aqui está faltando também a borracha. Lembram? Vai uma borracha aqui com os furinhos para encaixar a chave de fenda para fazer a regulagem. Não tem também. Essa motosserra, muito provavelmente amanhã já vai embora. Vou ver se consigo até lá essa borrachinha. Quando ele entra frouxo aqui, ó, abre um pouquinho ele, aqui embaixo. Ótimo. Pronto.
A vela está boa. É uma NGK BPMR CTA. Vamos deixar ela mesmo. Agora sim. Vamos ver se tem centelha. Ótimo. Essas máquinas... faltou a alavanca do afogador. Essas máquinas mais novas têm a centelha bem fraquinha. Muitas vezes ele pode enganar você. Tem uma máquina que não funciona, tira a vela, testa a centelha e não tem. E muitas vezes não é isso aí. Já aconteceu muito. O pessoal trocar o módulo de ignição e não era o problema. Por quê? Porque a centelha é bem fraquinha. Você tem que deixar um lugar bastante escuro e puxar com força o cordão para que fique visível a centelha, certo? Não é como as motosserras mais antigas que você puxava o cordão e saía uma bruta de uma faísca. Não, nesse caso aqui não é. Vejam bem, eu aterrei a vela. Ele está dando centelha aqui fora, longe do furo da vela. Acionei o afogador. Eu vou puxar sem a vela para quê? Para encher o carburador mais rápido. Pronto. Você sente um cheiro de gasolina que sai do furo da vela, indicando que o carburador encheu e já alimentou o motor. Então, temos gasolina, tem centelha, vai ter que pegar. Vamos embora lá fora, fazer a regulagem fina dela.
Tem que dar um pouquinho mais de pressão na lâmina. Muito bem, senhores, está pronta. Essa máquina tem pistão novo, rolamentos, retentores. Eu costumo deixar ela queimando pelo menos de 2 a 3 tanques de combustível. E nessa situação, sem o sabre, sem a corrente, coloco o filtro de ar, a cobertura e deixo ela funcionando em aproximadamente 3.000 RPMs para garantir que ela tenha um pré-amaciamento. Eu não sei qual é o serviço que ela vai fazer agora. Eu sei que ela vai cortar lenha e vai sair daqui trabalhar certamente forte, então melhor que saia já um pré-amaciamento para evitar qualquer problema, certo? Então é isso, tá, pessoal? Montagem concluída, máquina funcionando. Vou pedir para vocês, se gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo, no dedão, aperta o dedão. É muito importante para o canal. O YouTube entende que o vídeo tem relevância e ele divulga para mais pessoas, chegando mais longe, certo? Isso aí fortalece o canal, faz com que chegue a mais pessoas que possam precisar dessa informação, certo, pessoal? Então é isso, espero vocês. Hoje é terça-feira, sexta-feira, como é de costume, com um novo conteúdo, certo? Forte abraço e uma ótima semana de trabalho para todos nós.